força e serenidade para enfrentar os desafios do dia com fé e esperança. Amados filhos e filhas, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco neste novo amanhecer. Ao abrirmos os olhos para mais um dia, talvez sintamos o peso das preocupações ou a incerteza do que virá. Mas hoje, o céu se inclina sobre nós com uma promessa, a certeza de que Deus caminha ao nosso lado, sempre pronto a nos oferecer força e serenidade. Como nos ensina o Salmo 121, 1-2, elevo os meus olhos para os montes, onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nesta manhã, ao contemplarmos a beleza da criação, somos lembrados de que não estamos sozinhos. O Criador do universo nos observa com amor e compaixão, e sua ajuda está sempre pronta a nos sustentar. Muitos de nós, ao iniciar um novo dia, carregamos em nossos corações cansaço, ansiedades e questionamentos. É natural sentir-se sobrecarregado pela rotina e pelos desafios que se apresentam. Contudo, há um convite divino que se faz ouvir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esta é a promessa do Senhor, um chamado à confiança e à entrega. Ao nos entregarmos a Ele, encontramos o alívio que nossas almas tanto anseiam. Neste momento, convido-vos a reconhecer o poder da oração em nossas vidas. Em Filipenses 4:6-7, somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, e ao nosso Senhor sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é nosso refúgio, um espaço sagrado onde podemos derramar nossas preocupações e inquietações, recebendo em troca a incomensurável paz que só Deus pode nos oferecer. Que nossas súplicas sejam, portanto, repletas de gratidão, reconhecendo que cada novo dia é uma nova oportunidade de experimentar a bondade e a fidelidade do Senhor. Ao enfrentarmos os desafios que nos aguardam, recordemos as palavras do Senhor em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa divina é um pilar sobre o qual podemos construir nossa confiança. Deus não apenas nos ilumina o caminho, mas também nos capacita a caminhar firmes, mesmo diante das tribulações. Responder a esse chamado com fé nos permitirá transitar pelos dias com a certeza de que temos um amparo maior que qualquer temor. Ao iniciarmos esta oração matinal, peçamos ao Senhor que nos conceda a serenidade necessária para afrontar as adversidades com coragem e esperança. Em Salmos 27:1, encontramos a bela afirmação: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que esta verdade possa nos penetrar profundamente, trazendo luz àquele lugar onde há escuridão e dúvida. Portanto, ao voltarmos o nosso coração para Deus, que este momento de oração se transforme em um espaço de renovação, onde a força do Espírito Santo flua sobre nós. Que ao acolhermos esse novo dia, sintamos a presença amorosa de Deus, nos orientando, confortando e energizando. Que por meio dele, possamos nos revigorar para amar e servir ao próximo, enfrentando os desafios com um espírito inabalável. Assim, queridos filhos, nesta manhã de esperança, recitemos juntos esta oração, permitindo que a luz do Senhor nos envolva e nos guie em cada passo. Que cada palavra desta oração se torne um hino de fé e que nossos corações sejam transformados
trazendo um novo ânimo para que possamos viver e testemunhar o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Amados filhos e filhas, com o coração jamais sereno, elevemos agora nossa voz ao Pai, entregando a Ele este novo dia. Ao fazermos isso, reconheçamos que cada amanhecer é um presente divino, uma nova oportunidade de nos aproximarmos do nosso Criador e de alinharmos nossa vontade à sua. A entrega total de nossas preocupações e esperanças nas mãos do Senhor é um ato de fé que nos liberta e nos fortalece. Na palavra do Senhor, em Romanos 12:1, encontramos a exortação: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ser um sacrifício vivo requer de nós não apenas a entrega de nossas ações, mas também de nossos pensamentos, medos e anseios. Que possamos, neste momento, entregar nossa mente ao Senhor, pedindo que Ele a encha de paz e serenidade. Mesmo em meio ao caos que nos cerca, é na entrega que encontramos nossa verdadeira liberdade, ao nos desapegarmos das ansiedades do dia a dia, confiando na provisão e na sabedoria de Deus. Por vezes, somos atormentados pelas incertezas da vida. As vozes do mundo podem nos desviar do caminho da paz interior. No entanto, Jesus nos assegura em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Que grande consolo estas palavras nos proporcionam. A paz de Cristo não é uma paz superficial, mas uma tranquilidade profunda que invade nossos corações, dissipando as nuvens da ansiedade e do medo. Ao iniciarmos este dia, peçamos ao Senhor que nos conceda essa paz especial, que somente Ele pode oferecer. Uma paz que persiste, mesmo diante das tempestades. Em nossas orações, é vital buscarmos a purificação do nosso espírito e a humildade de coração. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que momento mais propício do que agora para refletirmos sobre nossas falhas e fragilidades, reconhecendo que não somos perfeitos, mas somos amados por um Deus que nos oferece perdão e regeneração. Assim, invocamos a misericórdia divina, crendo que em cada deslize o Senhor nos oferece uma nova chance para recomeçar. Ao pedirmos essa purificação, somos convidados a refletir sobre nossos relacionamentos com os outros e com Deus. Como temos amado? Compreendem nossos irmãos e irmãs a riqueza do amor de Deus em nossas vidas? Neste dia, vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ver os outros com os olhos da compaixão e que em nossos atos possamos ser reflexos do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:22-23, ensina sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que possamos buscar esses frutos em cada interação, permitindo que nossa vida fale da bondade e da graça de Deus. Neste momento de entrega e oração, convido todos a fechar os olhos e a imaginar suas preocupações e fardos numa pequena caixa diante de Deus. Aqueles pensamentos, aquelas angústias, aquelas dúvidas que insistem em ocupar espaço em nossos corações, vamos deixá-las ali, aos pés do Senhor. Em Salmo 55:22, encontramos a promessa: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Que vigorosa é essa declaração! Ao confiarmos a Deus nossas preocupações, encontramos descanso e amparo,
mesmo nas situações mais desafiadoras. Queridos filhos, à medida que caminhamos nesta oração, recordemos que dependemos totalmente da graça divina. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor nos lembra através de Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Em nossas fraquezas, nossas lutas e nossas dificuldades, encontramos a oportunidade de ver o poder de Deus atuando em nós. Ele se deleita em transformar nossas limitações em testemunhos de sua glória. Ao reconhecermos nossa dependência, criamos um espaço onde a graça pode fluir e nos transformar. Portanto, ao nos levantarmos nesta manhã para enfrentar o mundo, que nossos corações estejam repletos de confiança na providência divina. Que possamos recitar em voz alta: "Alegrar-me-ei e exultarei em teu amor, pois me olhas com amor e conheces a angústia da minha alma." Salmos 31:7. Essa é a certeza que devemos carregar conosco. Somos amparados e acompanhados pelo amor de um Pai, que nas nossas dores se inclina para ouvir nosso clamor e nos resgatar. Ao encerrarmos esta parte de nossa oração, peçamos ao Senhor que nos ajude a caminhar sob o seu olhar amoroso. Que Ele transforme nossas preocupações em esperança, nossas fraquezas em força, e nos conduza pelo caminho da verdade e da vida. Que o amor de Cristo, que nos foi dado gratuitamente, nos mova a amar com a mesma intensidade, levando luz aos recantos mais escuros do mundo. Queridos filhos e filhas, que esta entrega total ao Senhor se torne um ato cotidiano, um prazeroso hábito em nossas vidas. Que possamos, a cada amanhecer, relembrar que a verdadeira paz e o verdadeiro propósito se encontram no coração de Deus. E confiando nele, vivamos este novo dia, sentindo sua presença, guiando nossos passos e transformando nossas vidas. Amém. Amados filhos e filhas, ao continuarmos nossa jornada de oração nesta manhã, voltemos nosso olhar e nosso coração para aquele que é a nossa rocha inabalável, nosso refúgio eterno. Às vezes, as adversidades da vida podem querer nos distanciar da paz que o Senhor nos oferece, criando sombras de medo, ansiedade e dúvida. Contudo, é em momentos de provação que somos chamados a reafirmar nossa confiança na fidelidade do Criador. Em Hebreus 13:5, encontramos a promessa do Senhor, que nos diz: "Não te deixarei, nem te desampararei." Que conforto nas palavras de nosso Deus! Mesmo diante das tempestades da vida, Ele permanece ao nosso lado, segurando nossas mãos e guiando nossos passos. Você, querido filho, já se sentiu abandonado em algum momento? Lembre-se dessa verdade: o Senhor nunca nos abandona. Às vezes sua presença pode parecer distante, mas é nos nossos momentos de fraqueza que Ele se torna mais evidente. Ao confiarmos nele, conseguimos enfrentar os desafios, acreditando que mesmo nas dificuldades há uma força maior que nos sustenta. Quando nos deparamos com os infortúnios e incertezas, também podemos nos lembrar do encorajamento encontrado em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa entrega ativa nos convida a deixar de lado o nosso desejo por controle e a permitir que Deus guie nossas vidas. Pergunto, amados filhos, o que você precisa entregar neste momento? Quais arestas e angústias precisam ser apresentadas ao altar do Senhor? Ao fazermos essa rendição, ativamos a capacidade do Espírito Santo de trabalhar em nós e através de nós, transformando nossas lágrimas em testemunhos de sua graça. É natural, querido irmão, querida irmã, sentirmos-nos ansiosos diante das incertezas do futuro.
Mas ao lembrarmos de Filipenses 4, 6 a 7, somos convidados a não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentemos nossas petições a Deus. Neste momento, reflitamos sobre a força transformadora da oração, que, quando feita de coração sincero, nos conecta com o Pai e nos faz experimentar sua paz de uma maneira inigualável. A oração não é apenas um pedido, é um ato de entrega, um reconhecimento de nossa dependência de um Deus que tudo vê e tudo entende. Ele se alegra em ouvir nossos clamores e aplacar nossas ansiedades. Permitam-me compartilhar um pensamento, filhos amados. Muitas vezes, as ansiedades surgem em forma de questionamentos sobre nosso valor e propósito. O que nos inspira a seguir adiante? Em Neemias 8:10, encontramos uma mensagem poderosa. A alegria do Senhor é a nossa força. O que isso significa em sua vida? É através da alegria que encontramos a coragem necessária para superarmos nossos medos. À medida que nos conectamos com a alegria do Senhor, entendemos que sua presença não apenas nos reveste de força, mas também nos torna testemunhas alegres da sua bondade. Portanto, cultivemos a alegria nas pequenas coisas, nos gestos de amor e compaixão, pois é na simplicidade da vida que muitas vezes vemos as maiores manifestações da graça divina. Queridos filhos, o dia que se inicia pode, sem dúvida, trazer desafios, mas também oportunidades de crescimento e renovação. A palavra do Senhor em Isaías 40:31 nos assegura: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que maravilhosa promessa! Nela encontramos um convite à paciência e à espera ativa, onde podemos nos revestir de novas forças. Amados, se a corrida da vida o está esgotando, se as penas do cansaço ou da frustração estão pesando sobre seus ombros, olhemos juntos para o Senhor e pedimos que Ele renove nossas forças. Ele é a fonte incessante de vigor, capaz de transformar nossa fraqueza em potência. Ao enfrentarmos os desafios deste novo dia, que possamos cultivar um espírito de sonho e esperança. É fácil nos deixarmos abater, mas quando direcionamos nosso olhar para a luz do Senhor, temos acesso a uma força que nos habilita a ir além das limitações que nos impomos. Em 2 Timóteo 1:7, Paulo nos assegura: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essas palavras nos lembram que, mesmo nas situações mais incertas, fomos dotados de um espírito robusto e corajoso. Portanto, amados, revistamo-nos desse espírito e abracemos nossa missão com determinação. Neste momento de reflexão, eu convido cada um de vocês a respirar profundamente e a se conectar com a presença do Senhor. Está diante de você um dia repleto de possibilidades divinas. O que você está disposto a fazer com as forças que Deus já lhe deu? Como pode usar essas forças não apenas para se ajudar, mas para ser uma luz na vida dos outros? Que tal, com o coração renovado, buscarmos formas de ser agentes de esperança e consolo para aqueles que são afetados pelas mesmas ansiedades que você? Amorosos filhos, ao concluirmos este tempo de oração, lembremo-nos que, ao confiarmos nossas vidas ao Senhor, deixamos que sua fidelidade nos conduza. Que possamos vivenciar a cada instante que somos mais que vencedores naqueles que nos fortalece. Romanos 8:37. Cada passo dado em fé resplandece a luz de Cristo, que brilha em nós e através de nós. Que ao iniciarmos nossos afazeres, nossas interações e nossos desafios, possamos levar conosco a certeza de que estamos amparados por um amor que nos compreende, que nos encoraja
e que nunca nos abandona. E assim, com corações repletos de confiança, vamos avançar juntos, lembrando sempre das palavras do Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que a certeza da presença constante do Senhor nos renove a cada manhã, nos fortalecendo para viver de acordo com seus propósitos. E juntos, amados filhos e filhas, avancemos neste dia, vivendo na alegria e na esperança que só Ele pode nos proporcionar. Amém. Amados filhos e filhas, voltemos nosso olhar para aqueles que nos cercam e para o propósito divino que Deus reserva para cada um de nós nesta jornada de fé. Ao iniciarmos este dia, somos chamados não apenas a refletir sobre nossas próprias vidas, mas também a interceder fervorosamente por nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades e desafios. A intercessão é um ato de amor, uma manifestação da compaixão que deve transbordar em nossos corações, como ecoa em Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quantas pessoas, amados, nos cercam em suas lutas diárias? Talvez um amigo esteja enfrentando uma doença, um familiar esteja passando por uma crise emocional, ou um vizinho lute contra a solidão. Convido todos vocês a tomarem um momento agora, em silêncio, para trazer à mente aqueles que precisam de nossas orações. Quando oramos uns pelos outros, estamos de certa forma cumprindo a missão de Cristo de sermos canal de sua graça e amor. Lembremo-nos de que a verdadeira intercessão se estende a todos, independentemente de como conhecemos os que estão próximos de nós. Através da oração, de nossas palavras e ações, podemos ser instrumentos de cura e esperança em um mundo que desespera. Em Ezequiel 22:30, encontramos uma poderosa convocação. E procurei entre eles um homem que fizesse a cerca e que estivesse na brecha perante mim a favor da terra, para que eu não a consumisse, mas a ninguém encontrei. Este versículo nos desafia a sermos aqueles que se colocam na brecha, que intercedem em favor dos outros. A intercessão não é um chamado apenas para alguns, mas para cada um de nós, como membros do corpo de Cristo. Que possamos, assim como Moisés intercedeu por seu povo, estar dispostos a levantar nossos corações em favor da humanidade, buscando a misericórdia e o perdão para aqueles que se afastaram do amor de Deus. Além disso, ao intercedermos, somos levados a buscar discernimento e sabedoria divina para as decisões que faremos ao longo do dia. Em Provérbios 3:5-6, somos instruídos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa confiança é fundamental em nossas decisões diárias, sejam grandes ou pequenas. Pergunto a cada um de vocês: como podemos confiar verdadeiramente no Senhor em nossas rotinas cotidianas? Quando nos entregamos plenamente à sua vontade, permitimos que o Espírito Santo nos guie, nos dando a clareza necessária em tempos de incerteza. Assim, amados filhos e filhas, ao fazermos escolhas, desde as mais simples até as mais cruciais, que possamos nos lembrar das palavras de Tiago 1:5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Ofereçamos nossas decisões ao Senhor em oração, pedindo-lhe que nos ilumine com sua sabedoria. Ele está sempre disposto a guiar aqueles que o buscam sinceramente. Reflitam sobre um aspecto de sua vida onde necessitam de discernimento. Ao confiarmos a Deus nossas incertezas e questionamentos,
encontramos a paz que vem da certeza de que estamos alinhados com Sua vontade. É fundamental que as orações de intercessão e a busca por sabedoria estejam unidas a um firme compromisso de ser um canal de luz e bênção para aqueles ao nosso redor. Em Mateus 5,14, somos lembrados: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Que verdade potente! Cada um de nós é chamado não apenas a receber a luz de Cristo, mas a refleti-la para o mundo. Isso significa estender a mão ao aflito, criar laços de solidariedade entre nossas comunidades e viver uma vida de serviço. O que temos feito para iluminar as vidas dos nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que mais precisam? O Papa Francisco nos recorda frequentemente a importância da misericórdia e da compaixão. Em Romanos 12:13, encontramos a exortação a contribuir para as necessidades dos santos e procurar exercitar a hospitalidade. Ser um canal de bênção exige que nos dispamos a agir. Que ações simples podemos realizar hoje? Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, uma oferta de ajuda prática a quem está em necessidade. Às vezes são os pequenos atos que têm um grande impacto nas vidas daqueles que nos rodeiam. Amados irmãos e irmãs, à medida que avançamos neste dia, volemos em direção aos desafios do mundo com o coração cheio de amor e intencionalidade. Em Gálatas 6:2, a palavra nos admoesta: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A vida cristã não é uma jornada isolada. Somos chamados a carregar as cargas uns dos outros, a ser suporte e amparo em momentos de dor e dificuldade. Reserve um momento, amado filho, e pergunte a si mesmo: existe alguém que esteja precisando de sua intercessão ou ajuda prática hoje? Como posso ser uma luz que alivia a carga do próximo? Nós, como comunidade de fiéis, somos fortalecidos quando exercitamos a solidariedade. Que tal hoje, ao nos despedirmos desta oração, nos comprometermos a identificar uma boa ação que podemos realizar por alguém? Seja uma simples ligação para perguntar como a pessoa está, uma mensagem de encorajamento ou até mesmo uma visita. Cada um de nós pode ser um embaixador de paz e amor, levando a mensagem do Evangelho através de nossas ações. Como Papa, convoco todos vocês a se unirem em oração pela nossa comunidade, pelo nosso país e pelo mundo. Oremos por aqueles que estão à frente, os líderes e governantes, que guiem os povos com justiça e amor. Em 1 Timóteo 2, 1-2, a palavra nos instrui: exorto, portanto, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham em um elevado lugar. Que possamos clamar ao Senhor para que Ele inspire nossos líderes a buscarem a verdade, a justiça e a compaixão em suas decisões. Que as suas ações sejam iluminadas pela luz do Espírito Santo. Que o Senhor lhes conceda sabedoria e coragem para servir ao bem comum e, assim, construir um mundo onde todos possam viver em paz e dignidade. Queridos filhos e filhas, ao encerrarmos este momento de oração, que possamos permanecer firmes na fé, comprometidos em ser luz e bênção para aqueles que nos cercam. Que nossos corações estejam sempre abertos à intercessão e nosso espírito sempre disposto ao serviço, lembrando que cada ato de bondade, por menor que seja, tem o potencial de mudar vidas. E assim, ao caminharmos por este novo dia, que possamos fazer brilhar a luz de Cristo em tudo o que formos, em tudo o que fizermos. Amém. Com o coração transbordando de gratidão, amados filhos, entreguemos agora ao Pai todas as nossas preocupações, anseios e esperanças. Ao começarmos este novo dia, é fundamental reconhecer as inúmeras bênçãos que nos foram concedidas, sejam elas grandes ou pequenas.
Cada respiração que tomamos, cada amanhecer que ilumina nossas vidas, é um testemunho da graça divina que nos envolve e que nos convida a viver com um coração alegre e agradecido. No Salmo 107, 1, encontramos a declaração: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que maravilha é saber que a bondade de Deus não tem fim. Mesmo nas horas de incerteza, somos cercados por suas bênçãos. Que hoje possamos nos lembrar da importância da gratidão. Ao elevarmos nossas vozes em louvor, reconhecemos as obras de suas mãos, e ao fazermos isto, nossos corações se enchem de alegria. O simples ato de agradecer nos aproxima de Deus, e assim como em 1 Tessalonicenses 5,18 nos é ensinado: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Graças, amados filhos, não são apenas ditas em momentos de alegria, mas são também um chamado à perseverança em meio às dificuldades. Somando nossa gratidão, façamos uma pausa para refletir. Quais bênçãos pequenas, mas significativas, são frequentemente esquecidas em nosso dia a dia? Um sorriso compartilhado, uma manhã de sol, a companhia de um amigo ou a saúde que nos permite trabalhar. Vamos nos deter um momento para contar, em nossa mente e em nossos corações, as bênçãos que Deus nos concede a cada instante. Quando separamos tempo para isso, nosso espírito se renova e nos tornamos mais gratos e conscientes da necessidade de retribuir o amor que recebemos. Ao expressar nossa gratidão, proclamamos também nossa fé e nosso propósito neste mundo. Em João 15,16, Jesus nos lembra: não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que responsabilidade e honra é saber que estamos chamados a dar frutos. Cada um de nós, amados filhos, é chamado a ser um reflexo do amor de Deus neste mundo às vezes tão escuro. Ao levarmos o amor e a luz de Cristo aos outros, cumprimos a missão que Ele nos confiou. Perguntemo-nos hoje: de que forma posso ser um instrumento de bênção na vida de alguém? Como posso, através de minhas ações diárias, transparecer o amor divino que habita em mim? Fazer essa reflexão nos leva a compreender que, mesmo diante das adversidades, Deus continua sendo digno de nossa confiança e louvor. Salmo 55:22 nos exorta: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Aqui reside uma promessa poderosa. Quando entregamos nossas preocupações nas mãos do Senhor, Ele se encarrega de nos sustentar, guiando-nos por meio de cada luta e dificuldade. Então, amados filhos, ao longo deste dia que possamos nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossas cargas. Ao contrário, temos um Deus que se importa profundamente conosco e que deseja que entreguemos a Ele nossas angústias, nossos medos e nossas incertezas. De fato, a entrega das nossas preocupações é um exercício diário que exige fé. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração, unida à gratidão, nos conecta à paz divina, a qual não podemos compreender completamente, mas que, uma vez experimentada, se torna nosso recurso mais precioso. Quando colocamos nossas ansiedades diante de Deus, somos envoltos por um abrigo de serenidade que nos fortalece para enfrentar qualquer tribulação. Assim, ao nos prepararmos para este dia que se inicia,
vamos fazer uma entrega consciente de todas as nossas preocupações e planos ao Senhor. Convido-vos, amados filhos, a imaginardes cada um de vossos fardos como pequenas pedras que carregais em suas mochilas. Agora, visualizeis cada um desses fardos sendo depositado aos pés da cruz de Cristo. A sensação leve de libertação que vem dessa entrega é um sinal da sua presença. É com essa confiança em sua providência divina que seguimos avante, prontos para ver as maravilhas que Ele prepara para nós. Lembremos, como nos ensina Isaías 41:10, não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Em nossa caminhada, ao nos tornarmos reflexos do amor de Deus, devemos sempre estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Afinal, somos chamados não apenas a receber, mas também a transmitir essa amorosa graça ao mundo. Que o amor de Cristo ressoe em nós, em tudo o que fazemos, em cada palavra que proferimos, em cada ato de bondade que realizamos. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que esse sacrifício diário se manifeste em nossas vidas através de ações concretas de amor e bondade. Assim, estaremos verdadeiramente sendo a luz que ilumina o caminho dos que nos cercam. Neste sentido, ao encerrarmos este tempo de oração, lembremos que somos chamados a ser um testemunho vivo da gratidão, da fé e da entrega. Que as bênçãos que recebemos nos inspirem a buscar o bem do próximo e que nossa vida, em cada passo que dermos, seja uma expressão do amor que recebemos de Deus. Ao caminharmos por este dia, que possamos sempre nos lembrar de descansar na sua providência e de sermos canais da sua luz. Que o Senhor te abençoe, amados filhos, e que muito ao longo deste dia possais encontrar razões para agradecer e serás bênção na vida de aqueles que encontrardes. Amém. Amados filhos, ao encerrarmos este momento sagrado de oração, sejamos gratos pela certeza da presença constante de Deus em nossas vidas. A profundidade da nossa confiança nele é um pilar inabalável que nos sustenta em cada desafio e nos enche de esperança em cada alegria. Como nos ensina o Salmo 16:8, tenho sempre o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Que esta convicção esteja gravada em nossos corações e que cada dia possamos reconhecer com alegria que nossa fé em Deus nos proporciona um alicerce seguro, mesmo nas tempestades. Hoje, ao sairmos e enfrentarmos o mundo, que possamos recordar as palavras de Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta promessa nos lembra que nunca estamos sozinhos e que a divindade nos acompanha em nossa jornada, nos guiando, confortando e iluminando o nosso caminho. Que adotemos a coragem de caminharmos sob a luz dessa graça. Convido-vos, então, amados filhos, a consolidar esta experiência espiritual. Que as nossas vozes continuem a ressoar como um testemunho de fé. É com alegria que vos convido a comentar abaixo uma frase de fé, uma reflexão ou um pedido de oração. Ao fazermos isso, unimos nossas almas em um só propósito e fortalecemos a comunidade de fé que Deus criou entre nós. Como está escrito em 1 Pedro 4:10, cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que nossas palavras sejam um veículo de luz para aqueles que necessitam. E ao recordarmos a importância de espalhar a mensagem de amor e esperança, peço-vos que curtam este vídeo. Um simples gesto, quando carregado de intenção,
pode levar nossa mensagem a muitos corações sedentos de paz. Em Lucas 10:2, Jesus nos envia como trabalhadores da sua colheita, e ao curtirmos e compartilharmos, ajudamos a cultivar sementes de fé e amor por todo o mundo. Para aqueles que desejam seguir firmemente nesta caminhada espiritual, convido que se inscrevam em nosso canal. Venham junto de nós crescer na fé e na comunhão com a Igreja. Que cada oração compartilhada seja como uma gota de água, regando os corações e preparando o terreno para que possa florescer a experiência do amor de Cristo em cada um de nós. Em Romanos 10:14, nos exorta: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Cada um de nós é chamado a fazer parte desta missão. Que a luz da esperança continue a brilhar em nossos caminhos e que a força da nossa união, embasada na Palavra de Deus, alcance muitos que ansiavam por consolo e direção. O amor de Cristo nos une em um só corpo, e ao caminharmos juntos, fortalecemos a presença do Reino de Deus em nosso meio. Assim, vamos ser não apenas ouvintes da palavra, mas mensageiros, cultivadores e cuidadores da fé. Por isso, amados filhos, ao prosseguirmos neste dia, lembremo-nos de que somos chamados a ser instrumentos da paz de Deus e da sua divina providência. Que a bênção do Senhor, que faz tudo prosperar conforme sua vontade, esteja sobre vós agora e sempre. Com a bênção de Deus, que nos perdoa, nos sustenta e nos abençoa, sejamos sempre portadores de sua luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém.